A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Eu sou o seu irmão em Cristo, Edson. Nesta oportunidade nós vamos estar ministrando a aula de número 5 da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A nossa revista desse primeiro trimestre de 2018, ela traz como título a supremacia de Cristo, fé, esperança e ânimo na carta aos Hebreus. A nossa lição é a lição de número 9. Tá? A nossa lição de número 9, ela vai tratar do assunto do contraste na adoração da antiga e nova aliança. Então, esse é o assunto que a nossa lição vai tratar nesta oportunidade. Eu sou o seu irmão em Cristo, Edson, como eu já falei. O meu nome é Alba Edson Gomes Livramento. É com esse nome que você vai me encontrar aí no meu canal no YouTube. Eu peço encarecidamente que assim que você assistir a este vídeo, assine inscreva no meu canal. Assim você está ajudando nós divulgarmos esse trabalho, porque esse trabalho é um trabalho semanal que nós fazemos, embora nas últimas lições eu tenho lançado ele já com um certo atraso, inclusive mas eu estou trabalhando para melhorar esta situação, para que essa videoaula possa chegar até o irmão, até a irmã, você aluno, estudante da Palavra de Deus, você que gosta de ministrar, de ser autêntico aí a Palavra de Deus, possa ter mais essa ferramenta aí para buscar aí nos seus estudos, tá? Então, vamos à nossa aula. Muito bem, o nosso texto áureo vai falar o seguinte: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Hebreus capítulo 9, versículo 22. A verdade prática vai nos dizer o seguinte: a eficácia da adoração neste período da nova aliança está no fato de ela estar fundamentada no sangue de Cristo. Então, a eficácia da adoração está fundamentada, tá certo? No sangue de Cristo. Então, por aqui, entre o nosso texto áureo e a nossa verdade prática, nós já temos aqui uma luz do que a nossa lição vai tratar. Então a nossa lição está tratando exclusivamente, tá certo? Do derramamento de sangue. Segundo a lei, se purificavam o quê? Quase todas as coisas com sangue. Então, era um ritual que eram feito, lá na tenda da congregação, no antigo tabernáculo, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, esse sem derramamento de sangue não há remissão, aí já está apontando para a nova aliança, tá certo? E aí a nossa verdade prática vai dizer que a eficácia da adoração no período da nova aliança fundamenta no sangue de Cristo. Então, esse é o nosso assunto da nossa videoaula. Eu creio que se esta videoaula já está sendo bênção para você, dá um cliquezinho aí, dá um joinha, inscreva aí no nosso canal, mais uma vez eu peço, inscreva no nosso canal, que vai ser bênção para você. Muito bem. A nossa leitura bíblica em classe, ela está no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 1 ao 5, versículo 14, 15, 22 e o versículo 28.
como de costume, não vou ler, amados irmãos, para ganharmos tempo. Acredito que você já deve ter lido. Se isso não aconteceu, faça agora, porque você vai melhor entender a nossa aula. É de muita importância os amados ler a leitura bíblica, para que nós podemos entendermos melhor a nossa lição. Muito bem. A nossa lição tem um objetivo geral. O objetivo geral da nossa lição é explicar que a adoração na nova aliança está fundamentada no sangue de Cristo. Isso nós falamos ali, assunto da nossa verdade prática. Então, nós vamos aqui estarmos explicando a adoração na nova aliança, que está fundamentada no sangue de Cristo. A nossa introdução, ela nos vai dizer o seguinte: ao falar do tabernáculo como o local de culto na antiga aliança, o autor sagrado detalha alguns dos seus principais utensílios. Tá certo? Então, ele detalha alguns dos seus principais utensílios, e nós temos aí 3 utensílios aí que está relacionado lá como os objetos do lugar santo. Nós vemos aí a mesa dos pães, da preposição, candelabro e o altar de incenso. Aí nós temos também mais outros utensílios que estava relacionada ao pátio. Ao pátio é o lugar, é o primeiro espaço, né, ao entrar no tabernáculo, tá certo? E aí nós temos aí o altar do holocausto e a pia, que é o lavatório. E nós temos aí também a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela ficava no lugar santo dos santos. Ali a Arca da Aliança, ela representava ali o próprio Deus, a presença do nosso Deus. Ele mostra que tem em mente o culto, quando usa a palavra grega latreia. Essa palavra é usada em outro trecho de Hebreus capítulo 1, capítulo 9, versículo 1, versículo 6, versículo 9 e o versículo 14, como no sentido de adoração ou serviço sagrado. Então, esta palavra latreia é uma palavra grega, né, do grego, que ela é usada nesses trechos. Aí nós vamos ver aí nos trechos de Hebreus capítulo 9, versículo 1, versículo 6 e o versículo de número 9, versículo 14 também, nós vamos ver o sentido desta palavra no serviço sagrado. Então nós vemos aí no capítulo 9, versículo 1, diz assim: ora, também o primeiro pacto tinha ordenança de serviço sagrado e um santuário terrestre. Nós vemos aí o santuário terrestre. Olha, versículo 6 diz assim: ora, estando estas coisas assim preparadas, entram continuamente na primeira tenda os sacerdotes, celebrando os serviços sagrados. E aí nós temos no versículo 9, que é uma parábola para o tempo presente. É uma parábola para o tempo presente, conforme a qual se oferecem tanto dons como sacrifício, que tanto a consciência não pode aperfeiçoar aquele que presta o culto. E aí agora nós vamos explicar a palavra latreia. Quando ali no capítulo de número 9, versículo 1, diz que também o pacto tinha, o primeiro pacto tinha ordenança de serviço, no grego quer dizer tinha ordenança de latreias sagrados, né? E um santuário terrestre. Essa palavra aí, ela está relacionada ao serviço sagrado, ao serviço
da obra de Deus. E aí nós temos aqui no versículo 6 também, que nós falamos, que os sacerdotes celebrando o serviço sagrado. O serviço sagrado também, esta palavra aí, né, trazendo aí no entendimento, no grego, o significado daquela palavra na qual está na nossa lição aí. Tá. E aqui diz o seguinte, no versículo 9 diz assim, ó, que é uma parábola para o tempo presente, conforme a qual se oferece tanto dons como sacrifício, que tanto a consciência não pode aperfeiçoar aquele que presta o culto, ou aquele que presta o serviço, ou aquele que presta latreuonta, ou seja, é um derivado de latreia, um derivado de serviço. Então, esta palavra ela está fundamentada do grego, uma tradução aí do grego, tá certo? Então, latreuonta quer dizer prestar culto. Então, é aperfeiçoar aquele que latreionta, aquele que presta o culto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muito bem. A intenção é contrastar a antiga adoração prestada pelo sistema sacerdotal da antiga aliança. Então, aqui era a intenção, né? Contrastar a antiga adoração com a nova. A antiga adoração pelo sistema do sacerdócio, sistema sacerdotal, lá da antiga aliança. E nós vemos aí, tá certo? O templo, né? O tabernáculo, tá? O tabernáculo. Nós vemos aí a entrada do tabernáculo. Nós vemos aí todo o pátio e temos aquela parte, né? Aquela parte reservada lá no fundo. Ali estava o lugar santo e o lugar santo dos santos, onde o lugar santo ficava os sacerdotes e o lugar santo dos santos apenas o sumo sacerdote oferecia sacrifício uma vez por ano em favor do povo. Muito bem. E o serviço prestado por Cristo no tabernáculo eterno da nova aliança. Então, o contraste aí, contrastar a antiga da nova aliança, vemos aqui nesta parte aqui o serviço prestado por Cristo da nova aliança. Como é isso? Porque a Bíblia diz, e eu creio, porque eu creio na Bíblia, creio na palavra de Deus, que Cristo, ele é, desde o princípio, antes que existisse mundo, eu sou. Então, Cristo é desde o princípio. A Bíblia diz que ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, Jesus Cristo era desde o princípio. Por esse motivo, ele prestava, era um serviço que estava sendo prestado por Cristo lá no tabernáculo. De uma maneira diferente, porque ele ainda ainda tinha encarnado. Ele ainda era o Verbo. Então, ele estava sendo prestando serviço no tabernáculo através dos sacerdotes. Muito bem. Até aqui nós fizemos aí uma introdução da nossa aula e agora nós estarmos falando da nossa aula propriamente dita. A nossa aula está dividida em 3 partes, como de costume. Eu tenho feito isso para o melhor entendimento da nossa videoaula. E aí os irmãos que possam estar aproveitando essa videoaula aí, né, ter também aí o seu melhor desenvolvimento aí para aplicar a aula para os seus alunos. Tá? Então, no nosso primeiro tópico, nós vamos falar sobre o culto e seus elementos na antiga aliança. O segundo tópico, a eficácia do culto na nova aliança. E o terceiro tópico é a singularidade do culto na nova aliança.
cada um desses tópicos estão divididos em 3 subtópicos, onde nós temos aí o culto e seus elementos na antiga aliança. Nos subtópicos deste tópico, nós temos aí o culto e seus utensílios. O segundo subtópico, o culto, seus oficiantes e liturgia. Nesse caso aqui nós temos apenas 2 subtópicos. Aqui nesse tópico, onde nós vamos tratar dos elementos na antiga aliança, nós temos 2 subtópicos. Muito bem, primeiro subtópico aí nós vamos falar o culto e seus utensílios. Muito bem, olha, o autor demonstra profundo conhecimento sobre o culto na antiga aliança, quando fala do tabernáculo e dos seus utensílios. Tá certo? Olha, aqui nós temos uma imagem aqui do tabernáculo e seus utensílios. E aí nós vemos aí que o autor, o que podemos ver é que o escritor aos Hebreus tinha um vasto conhecimento de todo o rito da adoração, pois ele narra com detalhe. Se nós verificarmos a nossa lição, nós vemos que ele narra com detalhe cada trecho. Então nós vamos falar aí de cada situação, cada uma das coisas tinha um significado. Então nós vemos aqui que ele narra com muito detalhe esta parte. Olha, ele tem em mente as 2 primeiras divisões do antigo santuário: o santo lugar e o santo dos santos. Então nós vemos aí novamente a nossa imagem, a mesma imagem, está mostrando aí o santo lugar e o santo do santo. Podemos ver que estava aí em um compartimento, uma espécie, falando numa língua bastante de um entendimento mais popular para nós entendermos, um quarto, imagina um quarto, tá certo? Um quarto grande com 2 compartimentos, onde um dos compartimentos, o compartimento mais da frente, que ali tinha a entrada que saía do lugar do pátio para entrar no lugar santo. Então, saindo do pátio, entrava no lugar santo, o lugar que ficavam os sacerdotes. E saindo depois do lugar santo dos santos, eram divididos apenas com uma cortina. Essa cortina, ela dividiria o lugar santo do lugar santo dos santos. E nós vemos aí que ele mostra com muito detalhe mesmo, um vasto conhecimento ele tinha dessa situação. Tá certo? Então, mostrando aí, nós vamos aí ao longo da nossa lição, está falando aí desses lugares, do lugar santo e do lugar santo dos santos, e tem um subtópico aí que fala só dos utensílios. Na descrição que ele faz do primeiro compartimento, o santo lugar, estavam o candelabro e a mesa dos pães da proposição. Então nós vemos aí o candelabro e a mesa. A mesa dos pães da preposição. É preposição, não é proposição não, amados. Ali ficou errado ali, quando eu fui digitar ali, acabei digitando proposição, mas é preposição, tá certo? Pães da preposição. Muito bem. Olha, então nós temos aí os 2 utensílios, os dois utensílios desse lugar, do lugar santo. Aqui ficava o primeiro compartimento de quem sai do pátio para entrar na casinha, digamos assim, no quarto, que eu comparei aqui como imaginasse um quarto, tá, com 2 compartimentos. Então, saindo do pátio, entrava no primeiro lugar, ali ficavam os sacerdotes, né, fazendo o serviço. Queremos aqui dizer que os sacerdotes
eles frequentavam o lugar santo todos os dias. E os sacerdotes estavam ali, né, fazendo o seu ofício, o seu trabalho do templo. E aí nós vemos, no segundo compartimento, o Santo dos Santos era que separava do primeiro por uma cortina. Lembra que eu acabei de falar? O autor cita a arca da aliança e o incensário de ouro. Então o autor ele cita aí que nesse lugar ficava aí, né, a arca da aliança, essa imagem aí, né, para uma representação aí nossa, do nosso entendimento, e o incensário de ouro. O incensário de ouro ele ficava praticamente ali logo assim que saía do lugar santo, ele ficava logo próximo ali da cortina, tá? Mais na frente nós vamos estar falando dele. Muito bem. Agora nós vamos no nosso segundo subtópico, onde vai falar sobre seus oficiantes e liturgia, como que era, né, a celebração. Há toda uma simbologia nesses utensílios do antigo culto, como demonstra a tipologia bíblica. Então, há toda uma simbologia. Cada um daqueles utensílios, eles tinham um símbolo, né? Eles representavam um símbolo para o povo de Deus, tá certo? Para os israelitas. Foi todos dado por Deus. Nós vimos aí em aulas anteriores, tá certo? Que Deus chama o povo e pede o povo uma oferta alçada, e depois ele explica para que serviria aquela oferta alçada, que era exclusivamente para, né, a construção do tabernáculo, para que ele, o nosso Deus, para que ele, o Deus de Israel, viesse a sua presença, viesse a habitar no templo junto com o seu povo. Então tem toda uma simbologia, toda uma ordem, todo um detalhe, tá certo? Quando a gente vai esperar alguém na nossa casa, alguma pessoa desconhecida ou alguma pessoa que a gente preza, o que nós fazemos? Geralmente nós preparamos a casa, nós pegamos a nossa casa e decoramos e fazemos todo um aparato para receber aquela pessoa, não é isso? Pois é, assim foi Deus. Deus pede para que o povo, o seu povo, para que eles preparassem uma casa para recebê-lo. O contrário de nós, como quando esperamos um visitante na nossa casa, nós fazemos isso, né? Aqui o Senhor Deus, ele exigiu, ele falou, olha, para que eu habite lá, eu preciso que me prepare uma casa desse jeito, assim assado. Então foi preparado a casa desse jeito. Então quando alguém pede algo para a obra de Deus e fala da necessidade da obra de Deus, então é fundamentado na exigência de Deus, porque o Deus que nós servimos, ele é um Deus que ele não muda, ele é um Deus exigente, ele é um Deus que a sua presença é real nas nossas vidas, mas precisamos ter um certo zelo para que a presença dele venha, porque a Bíblia diz que ele diz assim, olha, sede santo, porque eu sou santo, e sem a qual ninguém verá a Deus. Então, por esse motivo, o Senhor ele pediu ali para que o povo, né, tivesse um certo cuidado para exercer, para a construção do tabernáculo, para que ele pudesse habitar. Muito bem. O candelabro representaria o testemunho do povo de Deus.
Então o candelabro, ele representaria aí o testemunho, o candelabro com as suas 7 lâmpadas, testemunho do povo de Deus. A mesa dos pães da proposição representava a comunhão com Deus, a comunhão com Deus. Então aqui nós vemos aqui a mesa aqui com dois pães, não é 2 pães, ali na verdade são 12 pães, né? São 12 pães separados em 2 partes, mas tem 12 pães. Ali os sacerdotes, o que eles faziam? Ali era era o alimento do sacerdote, eles comiam e repunham, os pães, tá certo? Eles os pães ali representariam a comunhão com Deus. Cada vez que eles estavam aptos, então eles queriam dizer ali que eles comiam do pão e ter comunhão com Deus. Veja, amados irmãos, se isso não aponta para Cristo, o que é a ceia do Senhor? A ceia do Senhor, a Bíblia diz que é um rito que nós celebramos para lembrar da morte de Cristo. Lembrar da morte de Cristo. E e quem participa? Quem participa da ceia do Senhor são aqueles que estão em comunhão com Deus, em plena comunhão. Se você não está em comunhão com Deus, você não pode participar. Assim eram os sacerdotes. Eles participavam na medida que tinham comunhão com Deus. Então, esta era o significado, né, da mesa e dos pães. Muito bem. O altar de incenso representava a oração. A oração. E aqui nós vemos a mesa, nós vemos aqui, a cortina. E logo após aqui a cortina, nós vemos aí o altar de incenso. Esse aí era o altar de incenso. A Bíblia diz que o sacerdote entrava para oferecer sacrifício pelo povo. E se você puder observar aí na mão do sacerdote está aí uma espécie de uma cordinha, né? Então isso aí era um objeto que fazia o incensário, o incenso ele acender e ele dá como que eu posso dizer, a sua fumaça ela subiria. E Deus, através daquele sacrifício ali, daquela situação, da comunhão do sacerdote, daquele oferecimento, a presença de Deus viria sobre o lugar santo dos santos. Nós vemos ali. Então, este ficava na entrada do lugar santo dos santos. Este quem? O incensário ali, o altar de incenso. Ficava na entrada ali da cortina, logo antes da arca. Aí vem a arca do concerto, que representa a presença de Deus. Aí a arca representa aí a presença de Deus. Na Bíblia diz que aí na arca estava a vara de Arão, estava as tábuas as tábuas que Deus deu a Moisés, tá certo? Estavam aí na arca. Muito bem. Agora nós tinha mais um terceiro objeto na arca, amados. Muito bem. O nosso segundo subtópico aí, nós vamos falar sobre a eficácia do culto na nova aliança. Amados, eu estou correndo porque é por causa do tempo, tá certo? Nós temos aqui um determinado tempo para estar ministrando a aula. Senão o vídeo acaba ficando muito grande. E a gente precisa minimizar o máximo possível aí do vídeo para
que os irmãos não cansem aí na hora de estar ouvindo ou assistindo. Muito bem. Eficácia do culto na nova aliança. Olha, nós temos aí 3 subtópicos: uma redenção eterna, nós temos aí uma consciência limpa e temos uma herança eterna. Redenção eterna, uma redenção eterna. Aí nós vemos aí, acompanhe na sua revista, a diferença entre o culto da antiga e o da nova aliança. Pode ser visto como contraste entre ambas alianças. Então nós vemos aqui esta imagem, ela representando aqui, né, o sacrifício oferecido na antiga aliança. Nós vemos ali a imagem de um cordeiro e a imagem aí de Cristo na cruz do Calvário, representando aí que o cordeiro já apontando para Cristo. E nós temos aqui a eficácia do sacrifício, efetuado no contexto de cada uma. De cada uma o quê? De cada uma das alianças. Tá certo? A eficácia. Esta imagem aqui, representando aí Cristo na cruz do Calvário, a eficácia desse sacrifício. E o que é eficácia? Eficácia nada mais nada menos do que uma coisa que é suficiente, uma coisa perfeita. Um sacrifício, no caso aqui, um sacrifício sem ser substituído, sem haver necessidade de outro. É o caso do sacrifício aqui de Cristo. Por quê? Porque lá na velha aliança, no culto que era prestado lá na antiga aliança, o sacerdote, ele fazia os seus sacrifícios. Fazia o sacrifício para cobrir o pecado do povo, e não era eficaz. Por quê? Porque servia apenas para cobrir. Ele não tinha eficácia de redenção, de remir, eficácia de pureza, eficácia de para sempre. Aqui não. O caso aqui, a eficácia do sacrifício de Cristo, ele foi efetuado de uma vez só, de uma única vez. Ele foi feito esse sacrifício. Muito bem. Olha, sobre a eficácia da redenção operada por Cristo, o autor diz ir muito além do antigo culto. Olha o que diz Hebreus capítulo 9, versículo 12. É um versículo muito rico. Quando se trata desse sacrifício, da eficácia desse sacrifício. Olha Hebreus capítulo 9, versículo 12, diz assim, ó: e não pelo sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez por todas no santo lugar, havendo obtido uma eterna redenção. Então, o sacrifício de bode, o sacrifício de animais, o sacrifício de novilho, era feito uma vez por ano. Embora os sacerdotes faziam esse sacrifício sempre que o povo estava precisando. Mas o sacerdote, o sumo sacerdote, a Bíblia diz que ele entrava no lugar santo dos santos uma vez por ano para fazer sacrifício pelo povo. Aquele que buscava com diligência o sacrifício para entrar, para levar ao lugar santo dos santos, naquele dia o sacerdote fazia essa oferta, oferenda a Deus. Oferecia esse sacrifício a Deus e ali era aceito por Deus. Mas se aquele que
tinha cometido o delito, tinha cometido tal pecado, por algum motivo atrasasse de chegar lá no dia da oferta, oferecer o sacrifício, ele tinha que ficar para o outro ano. Por isso que o sacrifício do Calvário, ele é superior. Por quê? Porque Jesus está neste exato momento, recebe a minha adoração, recebe o meu sacrifício. Você, querido irmão, querida irmã, você mesmo que está ouvindo este vídeo, que vai ouvir este vídeo, olha, o Cristo Redentor, o Cristo do Calvário, ele está à destra de Deus. Ele está à destra de Deus, intercedendo pela minha vida e pela tua vida. Então, por isso que ele é eficaz. Porque esse sacrifício, ele tem a eficácia de redenção, a perfeição de redenção. É eficaz, é suficiente, não precisa outro. Não precisa outro. Ele é único. É o único sacrifício que irá remir pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha. Muito bem. No texto de Hebreus, no capítulo 9, a palavra redenção, traduzida do termo grego, litrosis, que significa resgate, com o sentido de libertação mediante o pagamento de um preço. Acabamos de falar, mediante o pagamento de um preço. Então o que acontece? Nós éramos escravos, acorrentados pela escravidão do pecado. E aí Cristo vem para resgatar, o resgate. Então, mediante este preço, que ele pagou o seu próprio sangue na cruz do Calvário, me deu o direito de ser liberto. Essa palavra, libertação, significando aí um escravo. Nós sabemos aí como que eram os escravos. O escravo, ele era vendido, e ele era, na medida que ele era vendido, ele era, a partir daquele momento, o seu dono, representando aí um senhor de... vamos trazer para o nosso... No Brasil, por exemplo, um senhor de engenho, na época do feudalismo, na época ainda da escravatura, da escravidão. Então, eles eram vendidos, e aí, o que acontece? Quem vem resgatar esse direito dele ser liberto? No caso do nosso país, nós sabemos dessa história, a princesa Isabel, ela traz aí este projeto de libertação da escravatura do nosso país. Assim foi Jesus Cristo. Ele veio, Jesus fez o projeto de Deus de resgate da humanidade perdida no pecado. Foi Jesus Cristo. Ele colocou Jesus Cristo como seu único filho suficiente para todo aquele que nele crê. Irá ser liberto do pecado e irá ser resgatado. Terá esse resgate. Por quê? Ele, Jesus, pagou o preço. Ele, Jesus, pagou por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Olha, enquanto no culto levítico, com seus muitos rituais, produzia apenas pureza cerimonial, e o sacrifício de Cristo operou a redenção eterna. Então, o sacrifício de Cristo aqui, nesta imagem, representando Cristo, esse sacrifício, ele operou a redenção eterna. Por quê? Olha aqui nesta outra imagem. Efésios, no capítulo 1, versículo 3 ao 5, nós vemos ali,
onde fala sobre a criação. Lá na criação nós vemos, o pecado ele veio, lá na criação nós conhecemos essa história, Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28, conta a história ali do homem, onde Deus cria o homem, depois o homem cai, o pecado engana, o mundo veio, entrou, enganou o homem, Gênesis capítulo 3, versículo 16, e aí a Bíblia diz que nesse pecado, nesta queda, Romanos capítulo 3, versículo do 12 ao 23, vai falar que o homem, ele perdeu o direito de ser filho. Ele perdeu o direito, ele perdeu a sua imagem. Então o que acontece? Ele cai, ele entra em condenação por causa do pecado. Ele entra em condenação. Vemos aí a seta que ela desce e ela entra em condenação. Romanos capítulo 6, versículo 23. E aí a Bíblia diz que o mundo, ele pecou de tal maneira que nós éramos considerados como alguém que não tinha nenhum valor. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vem Jesus Cristo, Deus com plano de salvação. Nós vemos ali Isaías capítulo 53, versículo 5 e o versículo 6, ao versículo 6, falando sobre o plano de Deus para resgatar este homem caído, este homem que o pecado levou. E neste plano de Deus vem Jesus. Jesus agora coloca ali a condição para todo que nele crê. João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. E nós vemos aqui, nesta seta aqui, nós vemos agora Deus, o homem, resgatando o seu direito que ele tinha perdido lá no Éden. Que ele perdeu lá no Éden. Ele resgata o seu direito em direção à eternidade futura. Em direção à eternidade futura. Se ele crê no resgate do Calvário. Vemos aí, Jesus Cristo foi esse que fez deu essa condição. Nosso segundo subtópico, uma consciência limpa. Já vimos que os sacrifícios na antiga aliança possuíram um aspecto meramente externo, isto é, cerimonial. Eles não conseguiam tratar com a parte interna do homem. Então, os sacrifícios lá do Antigo Testamento não conseguiam tratar com a parte interna do homem. Na verdade, esses muitos sacrifícios apenas cobriam os pecados em vez de removê-los. Falamos aí nos tópicos anteriores. Por outro lado, o sacrifício de Cristo trata do problema do pecado em sua raiz. Ele não apenas cobre a transgressão, mas a remove. Nenhum sacrifício no antigo culto era capaz de tratar com o problema da consciência. Nenhum. Todavia, o sangue de Cristo purifica e limpa a consciência, tornando-a apta para a adoração a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui esse tópico, esta frase aqui, todavia o sangue de Cristo purifica e limpa a consciência, tornando-a apta para a adoração a Deus, é exatamente o que o homem perdeu lá no Éden. Lá no Éden ele perdeu. É exatamente essa parte aqui que eu expliquei. Ele perde no Éden. A queda. Ele entra em condenação. Aí vem Cristo para estabilizar, para voltar,
para devolver o que ele perdeu, esse direito, na medida que nós cremos na redenção do Calvário. Muito bem. Terceiro subtópico aí é uma herança eterna. O efeito imediato da purificação interior, efetuada pelo sangue de Cristo, e visto na palavra do autor aos Hebreus, capítulo 9, versículo 15, quando ele afirma que os chamados recebem a promessa de herança eterna. Olha, a palavra herança traduz o termo grego kleronomia, com o sentido de algo que alguém por direito possui. Então, a herança, o que é isso? É algo que alguém por direito possui. Lembra que eu expliquei que por direito ele possuía, perdeu por causa do pecado. Jesus veio para resgatar, então por direito possui, mas para resgatar tem aí um processo, né? O processo da cruz do Calvário. Muito bem. Em o Novo Testamento é usado em relação às coisas terrenas e celeste, no sentido de que Cristo nos chamou para uma herança incorruptível. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Por isso a nossa herança é celeste, espiritual e eterna. Eterna. Lucas, olha o que diz Lucas, capítulo 12, versículo 13. Diz-lhe alguém dentre a multidão: Mestre, diz a meu irmão que reparta comigo a herança. Então, nesse sentido aqui, um certo moço vai para Cristo e fala para que ele falasse para o seu irmão, para que ele repartisse a sua herança. Então tinha aqui, nesse caso aqui, sentido terreno, tá certo? Mas, no sentido celestial, esta herança é incorruptível. É incorruptível. Muito bem, vamos ao nosso terceiro tópico. Nosso terceiro tópico vai tratar sobre a singularidade do culto na nova aliança. E aqui nós temos o primeiro subtópico, o santuário celeste. Nós temos no segundo subtópico um sacrifício superior. E no terceiro subtópico, uma promessa gloriosa. Primeiro subtópico aí, um santuário celeste. O tabernáculo terrestre era um tipo do santuário celeste. Olha, era um tipo do santuário celeste. O que é isso? Nesse tabernáculo, aqui nós vemos aqui nesta imagem, os sacerdotes fazendo o seu trabalho. Nós vemos aqui que os sacerdotes, eles estão no lugar santo. No lugar santo. Podemos observar aí a mesa dos pães, tá certo? Nós podemos observar também aí o candelabro e nós vemos aí o altar de holocausto. Nós vemos aí o local de incenso, uma coisa assim. Muito bem. Então aqui, este é o local de trabalho dos sacerdotes. O local de trabalho dos sacerdotes. E tenha em mente, veja bem, que é dos sacerdotes, o local de trabalho deles. Aqui era o lugar santo, o lugar santo. Tá certo? Onde Cristo oficia como sumo sacerdote. Hebreus capítulo 9, versículo 24. Olha, aqui a simbologia que aponta para Cristo. Cristo, como ele é desde o princípio, ele já oficiava, né, como sumo sacerdote no lugar santo, como sumo sacerdote. Não aqui no lugar santo, mas no lugar santo dos santos, né, como sumo sacerdote. Muito bem. Olha, o culto na antiga aliança com seus santuários terrestres era apenas uma sombra da qual o santuário celeste é a realidade. Olha, o santuário celeste é a realidade. O verdadeiro modelo de adoração não pode ser visto olhando para a terra, mas para o céu. Se a adoração no antigo santuário
no antigo santuário, apesar de suas inúmeras limitações, teve seu valor. Que dizer, então, da adoração que torna como ponto de partida o santuário celeste? Então, se lá no antigo santuário ele era adorado, o que dizer, né, desta adoração do santuário celeste, que representa Cristo, tá certo? Então é glorioso. Muito bem, um sacrifício superior. O serviço prestado pelos sacerdotes no antigo culto é contrastado com aquele realizado por Cristo na nova aliança. Então, Cristo, ao contrário dos sacerdotes, não necessitou repetir o seu sacrifício, nem tampouco fazê-lo por meio de sangue alheio. Então, Cristo, ao contrário do sacerdote do Antigo Testamento, ele não precisou repetir o sacrifício. E também ele não fez, nem tampouco fazer por sangue alheio. O que aconteceu? Lá no Antigo Testamento, no antigo culto, como que era feito? Os sacerdotes aqui, ofereciam sacrifício sempre. Oferecia sacrifício sempre. Todos os dias. Repito, o sumo sacerdote, uma vez por ano. Esses trabalhavam todos os dias seu ofício no lugar santo, no santo lugar, tá? Oferecendo sacrifício, porque era o seu trabalho. Nesse caso aqui, Cristo, esta imagem aqui, representando aqui, os soldados romanos aí, né, batendo no mestre, levando o mestre à condenação. Nesse caso aqui, ele diz o seguinte: Cristo, ao contrário dos sacerdotes, não aceitou repetir o seu sacrifício, nem tampouco fazê-lo por sangue alheio. Cristo não aceitou isso. Fazer sacrifício é por sangue alheio, enquanto os sacerdotes faziam. O que ele fez? Ele deu seu próprio sangue. O culto do antigo concerto era imperfeito, porque seus sacerdotes eram imperfeitos da mesma forma que eram o seu sacrifício. Então os sacerdotes eram imperfeitos, assim como era imperfeito o sacrifício era imperfeito, não tinha eficácia. Então, está vendo aí, o sacerdote era imperfeito, o sacrifício também era imperfeito. O verdadeiro culto em tudo superior, só foi possível porque o Cordeiro de Deus se deu por um sacrifício eficaz. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Uma promessa gloriosa. O autor encerra a sua exposição sobre o culto na antiga e na nova aliança com uma promessa. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado ao que o esperam para a salvação. Quando ele fala aqui que ele aparecerá segunda vez sem pecado, não que a primeira vez ele teve pecado. Não é nesse sentido. Mas é no sentido que todos que esperam para a salvação, ele é Senhor. E a promessa foi feita. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é nesse sentido. Olha, o autor de Hebreus resume bem a mensagem do texto sobre a obra de Cristo, quando diz que o nosso Senhor se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se manifestou para aniquilar o pecado.
Ele foi vitorioso, ele aniquilou o pecado pelo sacrifício. Qual sacrifício? De novilho? De bode? De carneiro? De animais? Não! Pelo sacrifício de si mesmo. Ele se deu por esse sacrifício. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Agora, comparece por nós no céu. Hebreus 9, 24. Mas um dia aparecerá para levar-nos ao seu lar. Hebreus capítulo 9, versículo 28. Esses 3 tempos da salvação têm como base a sua obra consumada na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Isso é Deus. Isso é que é Deus, amados. Muito bem. Agora na nossa conclusão, eu separei aqui, eu não mudei nada da revista, mas eu achei interessantíssimo comentar. Olha, o autor conseguiu seu objetivo ao contrastar a adoração na antiga e na nova aliança. Como que ele conseguiu? A adoração antiga era terrena, imperfeita, transitória e incompleta. A adoração na antiga era terrena, imperfeita, transitória e incompleta. Por outro lado, a adoração do novo pacto se firma em princípios celestes, eternos e perfeitos. Não há, pois, como adorar a Deus se de uma forma agradável, tomando por base os rudimentos desta dimensão terrena. Não há como agradar a Deus de uma forma agradável, de uma forma solene, de uma forma sublime. Se nós tomarmos como base a dimensão terrena, se não olhar para o alto e ver pela fé a mansão que nos espera. Louvado seja o nome do Senhor. Nossa adoração é superior porque o nosso Senhor encontra-se entronizado acima dos anjos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está à destra de Deus. À destra de Deus. Intercedendo pela minha vida e pela tua vida. Ele é superior a Moisés, ele é superior a Arão, ele é superior a Josué, ele é superior aos anjos, ele é superior aos sumos sacerdotes do Antigo Testamento, ele é superior a tudo, porque ele é Deus, é o próprio Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, amados? Foi bênção para você esta aula? Dá um cliquezinho aí, nos ajude a divulgar esse trabalho. Esse trabalho é feito com muita diligência, é feito com muito trabalho mesmo, mas é feito com muita dedicação para a glória de Deus, para a glória de Deus. Que Deus em Cristo os abençoe. Que Deus em Cristo nos dê uma aula maravilhosa neste domingo. Que Deus em Cristo fale com a nossa vida. E que Deus em Cristo possa continuar nos abençoando. E até a próxima aula, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus.